Estamos aqui, chegou a hora da mensagem principal da nossa noite. E quem vem trazer para nós hoje essa mensagem é a Débora Borges. Bom, a Débora é uma pregadora do Evangelho, uma missionária. Desde que eu cheguei aqui, já conhecia a Débora de muito tempo, mas desde que eu estou aqui em Tatuí, aqui nas Mangueiras, eu vejo a Débora e o Michel, são a dupla missionária, trabalhando sem parar. E de Deus te abençoe mais uma vez, Débora, ao transmitir essa mensagem para a gente. Amém. Nós temos uma lembrança para você, a gratidão por você ter aceitado estar aqui conosco, compartilhar a palavra. Muito obrigada. Que Deus te use poderosamente mais uma vez. Amém. Obrigada, Keila. Boa noite. Quando a Keila me convidou para participar dessa semana de oração, eu logo escolhi a segunda-feira para que pudesse estar aqui com vocês. E interessante que eu pensei, segunda-feira é um dia que não é comum que tenhamos culto, né? Não é do nosso hábito vir à igreja à segunda-feira. E eu pensei, mas as pessoas que realmente Deus quer que ouçam essa mensagem, que precisam dessa mensagem, Deus vai trazer à igreja nesse dia. Então, eu quero parabenizar você por você ter vindo, ter ouvido a voz do Espírito Santo, ter atendido esse convite de estar aqui hoje. O nosso verso está no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Mas nós vamos ler só o 9 agora. Então vamos abrir a Bíblia em 1 João. Eu quero também dar as boas-vindas às pessoas que nos assistem, né? Pela internet, estão nos acompanhando. Com certeza também Deus tem bênçãos para você nesse dia. Seja lá o dia que você estiver vendo, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus também tem um plano para a sua vida com essa mensagem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Guardem esse verso no coração, nós vamos voltar nele daqui a pouco. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já desejamos poder voltar no passado para consertar alguma coisa que nós fizemos de errado, que não gostaríamos de ter feito, para desfazer algum erro. E se hoje Deus falasse com você e te desse esse poder e perguntasse para você, em que momento você gostaria de voltar no passado para fazer algo diferente? Para que você tirasse essa culpa que você carrega, de algo que você fez que feriu alguém, de algo que você falou e que você não gostaria de ter dito, algo que trouxe grande arrependimento na sua vida e que pode até ter ferido alguém que você ama. Se Deus perguntasse isso para você hoje e te desse esse poder, em que momento você voltaria no passado? Eu tenho certeza que quanto mais velhos nós somos, mais momentos nós pensamos, que momento eu gostaria de voltar? O sentimento de culpa, ele nos faz revisitar feridas que estão profundamente arraigadas na nossa alma. E isso não é bom. Isso nos faz sofrer. E muitas vezes esse sentimento de culpa que a gente carrega por algo que fizemos no passado pode até atrapalhar a nossa felicidade futura. Pode nos impedir de seguir em frente, de sentir que somos merecedores de ser felizes. Prestem atenção agora numa frase que eu vou ler.
para que no futuro você não queira voltar no passado, Deus está dando a oportunidade de viver o presente guiado por Ele. Então hoje, Deus trouxe você hoje aqui, para que no futuro você não se arrependa e queira voltar no passado, que será hoje. Porque Ele está te dando a oportunidade hoje de viver guiado pelo Espírito Santo, de viver guiado por Ele, para que daqui para frente Ele escreva a sua história. Deus está te dando folhas em branco da sua história daqui para frente. E Ele quer ajudar você a escrever a sua história, para que você não tenha mais essa culpa, esse arrependimento. Mas o pior do que sentir culpa, do que viver com esse sentimento de culpa, é não ter culpa nenhuma. É nunca sentir culpa por nada. Certa vez, eu estava na escola adventista, num programa das mães, de Dia das Mães, e algumas mães foram chamadas para responder algumas perguntas, para fazer uma entrevista. E uma das perguntas que fizeram para as mães, e cada uma tinha sua vez de responder, era essa pergunta que eu fiz para vocês. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente? E uma das mães ali deu uma resposta que eu fiquei assustada. Ela falou o seguinte: eu não me arrependo de nada que eu faço. Isso é assustador? Eu não confio em pessoas que se julgam perfeitas. Não consigo confiar em pessoas que se julgam perfeitas. Pessoas que não sentem culpa são frequentemente insensíveis às necessidades dos outros, aos sentimentos alheios. Eles também cometem erro, essas pessoas que não sentem culpa. Só que eles não sentem remorso ou arrependimento. E assim, a ausência total de culpa pode estar associada a transtornos de personalidade, como a psicopatia ou o narcisismo. Eu pesquisei isso, né? E essa declaração eu encontrei de uma doutora em psicologia. Pessoas que nunca sentem culpa podem ter transtorno psicológico. Quando não sentimos culpa, é impossível a gente querer reparar o erro ou procurar uma mudança. Então, a culpa, ela também faz parte desse processo de arrependimento. A culpa, ela entrou no mundo imediatamente quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, foi uma das primeiras consequências do pecado. Foi eles sentirem culpa, dor, vergonha. E é natural a gente querer fugir desse sentimento de culpa. É natural. Quem é que gosta de sentir dor? Quem é que gosta de viver com essa dor da culpa e da vergonha? Ninguém gosta. E desde então, nós queremos de alguma maneira fugir da culpa. Mas existe a maneira correta de fugir da culpa? Não de fugir, de se livrar da culpa. Existe a maneira correta e existe a maneira errada da gente querer se livrar da culpa. O mundo, as pessoas que não creem na palavra de Deus, elas vão dizer para você que você não precisa se sentir culpado pelos seus erros, porque existem simplesmente escolhas que são moralmente erradas, mas que essas escolhas, esses conceitos do que é certo, do que é errado, eles são construídos socialmente e são coisas que
foram construídas na sua mente. Então, você pode se livrar desse sentimento de culpa relativizando as coisas erradas que você faz. Porque se você olhar de um certo ponto de vista, aquilo pode não ser totalmente errado e você não precisa se sentir culpado. Porque as regras morais são relativas. Porque Adão e Eva, para essas pessoas, são um mito, são uma alegoria. E no fundo as pessoas querem até fugir da existência de Deus, para que elas não se sintam culpadas, não se sintam cobradas, para que não haja esse conceito de pecado. Mas essa não é a maneira correta de se livrar do sentimento de culpa. E ficar buscando também o tempo todo aliviar a dor da culpa, em busca de prazeres, em busca de ativar a dopamina, que é um neurotransmissor que ativa essa sensação de prazer no seu cérebro. Muitas pessoas hoje em dia são viciadas em dopamina. Eu estou lendo o livro Nação Dopamínica, e ali a autora mostra uma estatística muito grande de pessoas que morrem porque elas próprias buscam a morte em busca desse prazer desenfreado, esse vício por sentir dopamina, de sentir prazer, para que eles sintam alívio da dor, da culpa, da solidão, do medo, para fugir da dor. E essas pessoas buscam cada vez mais sentir prazer através do álcool, de drogas, de cigarro, de entretenimentos, de comidas hiperpalatáveis, de sexo, pornografia. Só que toda essa busca por esse prazer, para fugir do sentimento de culpa, acaba gerando ainda mais culpa. E gera um ciclo vicioso, que as pessoas querem fugir da dor, buscam prazer, esse prazer faz mal, gera mais culpa, mais dor e mais consequências ruins. Mas Jesus, Ele pode romper esse ciclo. Jesus pode mudar isso na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Desde o começo, Jesus ele se apresentou como a solução para a nossa culpa. Quando Adão e Eva pecaram, Deus apresentou o Cordeiro que é Ele mesmo. Jesus é a solução. Ele pode tirar a nossa culpa. Ele pode te dar a maneira correta de se livrar da culpa. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus não amenizou a culpa deles. Não simplesmente perdoou e pronto. Deus ofereceu perdão. Mas eles precisaram reconhecer a culpa que eles tinham. É preciso a gente reconhecer a nossa culpa para poder se livrar dela. Parece contraditório, mas é esse o caminho. Foi preciso reconhecer a culpa. E então Deus falou: filho, você não pode pagar. Você não pode pagar por essa culpa. Eu vou pagar para você. Eu pago. Abra sua Bíblia agora em Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24. Ali na tela está só o verso 23, mas eu quero ler com vocês também o verso 24.
pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. É o Cordeiro que nos salva, é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Só pela graça de Cristo nós podemos ser livres dessa culpa que nós temos. Então, queridos, se você se sente culpado, porque você tem tentação, porque vem pensamentos ruins à sua mente, que você pensa, meu Deus, eu tenho nojo de pensar isso, como eu posso sentir isso, como eu posso pensar isso? Se você se sente culpado por sentir tentado, ou se você se sente culpado e triste, porque mesmo tendo a melhor das boas intenções, às vezes você fala palavras que ferem alguém que você ama, alguém que você não queria ferir, e você se sente culpado por causa disso. E quando você vê que as suas atitudes ferem pessoas que você ama muito, que deixaram feridas emocionais na vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, de pessoas que você ama, mas que foram as suas palavras que deixaram essas feridas, esses traumas na vida dessas pessoas que você ama. Quando você lembra disso e se sente culpado, ou quando você pensa, eu amo Jesus, eu quero ser de Jesus, mas mesmo assim, algumas vezes, as pessoas não conseguem ver Jesus nas suas atitudes. Algumas vezes, você se sente culpado, porque você percebe que não representou bem o caráter de Cristo em algum lugar. Em alguns momentos, algumas pessoas olharam para você e falaram, não parece ser um cristão. Esse aí é um adventista? Olha como ele fala. Se você já passou por tudo isso e muito mais, se você tem coisas guardadas no seu coração que ninguém sabe, mas que Deus sabe, e que te causam dor e culpa e vergonha, eu tenho uma boa notícia para você. Se você sente tudo isso, é porque o Espírito Santo está mostrando a sua culpa para você. E se você sente tudo isso, é por você que Jesus veio a esse mundo e deu a vida na cruz. Porque Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus veio aqui para resgatar pecadores, para nos resgatar. Os fracos, aqueles que reconhecem os seus pecados, os seus erros, que sabem que são falhos e que precisam da graça de Cristo. É para esses que Jesus veio e deu a sua vida na cruz. Porque a morte de Jesus na cruz era a única forma de nos salvar. Nós temos que ter isso bem claro na nossa mente. Quando vierem esses sentimentos de culpa, de derrota, de fracasso, de você reconhecer que é falho, daí, nesse momento, você tem que se lembrar da cruz de Cristo. Porque todo esse sentimento ruim que você tem de culpa, esse peso do pecado, foi o que destruiu, que esmagou o coração de Jesus na cruz. Porque Ele sentiu todo esse peso de todos nós. E pensar na cruz e lembrar disso
é a única coisa que pode nos trazer paz e perdão. É a única coisa. Porque nós sozinhos não conseguimos nos santificar. Esse é o caminho da santificação, é um processo. Nós temos que sentir culpa, arrependimento e então receber a paz do perdão. Eu gostaria de mostrar 5 passos. Existem 5 passos que podem nos ajudar a transformar essa sensação de culpa num crescimento pessoal e nos ajudar a nos aproximar de Deus para que haja uma mudança. Então vamos ver esses 5 passos. Pode seguir. Primeiro, isso é em oração, é em íntima comunhão com Deus. Nós podemos nos achegar ao trono de Deus e seguir esses passos. Recontar o ocorrido. Reconte para Deus. Relembre os detalhes. Deus não vai jogar os pecados na nossa cara. Mas nós precisamos recontar, porque ao recontar, nós vamos lembrar e vamos então para o segundo passo, que é identificar o nosso erro. Não adianta a gente chegar à noite e falar, Deus, perdoa os meus pecados. Que pecados? Você está reconhecendo? Você tem que relembrar o que aconteceu. Por que aconteceu? E contar para Deus todos os sentimentos, toda a sua motivação. E assim Ele vai te ajudar a identificar onde você errou. Deus vai te mostrar, identificar. E então você vai buscar comportamentos mais adequados. Deus vai te mostrar, filho, você agiu assim, mas da próxima vez você pode agir diferente. E então buscar mudar esses comportamentos. E 4º passo, corrigir o erro. Corrigir, muitas vezes, envolve outras pessoas. Se o seu pecado feriu alguém, você só vai encontrar paz quando você for se retratar e pedir perdão também para essa pessoa. Mesmo que ela não aceite, mesmo que ela te trate mal, te humilhe, aproveite a situação para dar o troco, não tem importância. Você está fazendo o que o Espírito Santo está pedindo para você fazer. Todo mundo é sujeito a errar. Todos nós erramos, mesmo querendo acertar. E Deus quer que nós reconheçamos o nosso erro e que nós possamos admitir para as pessoas. Isso não é vergonhoso. Isso é o que Deus quer, nós podemos falar para a pessoa. Você me perdoa? Eu sou humano como você. Eu não gostaria, eu errei, eu te julguei mal, eu agi errado, aquele dia eu devia ter agido de outro jeito. Então esse é o 4º passo, para nós chegarmos a essa paz de espírito, a santificação que Deus quer para a gente. E o 5º passo, então, seguir adiante, seguir em frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Eu errei, eu pequei, é verdade. Eu sou pecadora, é verdade. Negar isso, justificar o erro, não vai ajudar em nada. Mas eu vou seguir em frente. Porque, como eu falei, de agora em diante eu tenho uma página em branco e Deus vai escrever uma nova história comigo. Uma nova história com você. Vamos seguir em frente, porque Jesus já pagou os nossos pecados. Agora eu quero retomar aquele texto que nós lemos para iniciar o sermão. Em 1 João 1, 9, e nós vamos ler também o versículo 10. Por que nós vamos ler esse verso agora? Porque eu tenho uma pergunta importante que ele vai nos responder. E vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim até o fim? Até Jesus voltar? Nós vamos ter que passar por isso?
Nós vamos pecar e reconhecer a nossa culpa e ter que pedir perdão. Vai ser assim até o fim? Eu não quero entrar no mérito da questão, porque essa é uma polêmica muito grande. Se nós um dia deixaremos de pecar antes de Jesus voltar ou não. Mas eu quero ler esse verso e deixa que a Bíblia responde. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É bem claro, não é? O que a Bíblia diz? Sim, até o fim nós vamos precisar do perdão de Jesus. Não é nos conformar com o pecado. É saber que a cada dia nós somos dependentes da graça de Cristo e sem Ele nós não conseguimos vencer. Se fosse fácil, se fosse possível nós vencermos somente guardando a lei de Deus, fazendo o que nós sabemos que é correto, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Mas Ele veio morrer na cruz, porque Ele sabe que nós não podemos nos salvar sem Ele. Nós estamos estudando o livro de Atos, as esposas de pastores, e estamos participando de um concurso bíblico sobre o livro de Atos. E lendo e relendo o livro de Atos, por causa disso, recentemente, parece assim que clareou mais ainda esse conceito na minha mente, do quanto nós precisamos de Jesus para nos salvar. E esse era um grande desafio que o apóstolo Paulo tinha, de mostrar para os judeus, os discípulos, eles tinham que mostrar para os judeus que acreditavam que o sangue de cordeiros purificava eles dos pecados, que acreditavam que a guarda da lei purificava dos pecados, eles tinham essa difícil missão de mostrar para eles que sem Jesus nós não podemos nos salvar. Não podemos. Você pode tentar, como jovem rico, pode guardar a lei perfeitamente, mas você não pode se salvar sem Jesus. E o apóstolo Paulo, insistentemente, queria mostrar para eles, para os judeus, para os gentios, que todos nós somos culpados diante de Deus. Nós somos culpados e nós precisamos do sangue de Cristo. Foi por isso que Deus enviou o Messias, foi por isso que Jesus morreu na cruz. E muitas vezes, nós sabemos disso racionalmente, mas os sentimentos do nosso coração, eles nos traem. Nós queremos fazer tudo certinho para achar que merecemos a salvação. Certa ocasião, Deus falou comigo através do Micael. Ele tinha apenas 2 aninhos. E a Sueli ontem falou isso, que as crianças são usadas por Deus muitas vezes para que Deus nos dê alguma mensagem. E eu estava dando banho no Micael, na banheira, no chão. Eu estava fora da banheira, claro, era uma banheirinha de plástico. E eu estava ao lado dele, dando banho nele. E eu estava com um sentimento de angústia no meu coração. Eu estava passando por uma provação naquele momento. E o inimigo de Deus, ele estava me acusando a minha mente, o meu coração, por pecados cometidos lá na adolescência, quando eu abandonei os caminhos do Senhor. E eu estava vivendo aquela angústia e eu não conseguia me sentir perdoada. Não conseguia me sentir digna de ser chamada filha de Deus. E eu estava dando banho no Micael e com aqueles pensamentos, e de repente o Micael olhou para mim e perguntou: mamãe,
você está na cruz? Na cruz? Ele não conseguia falar o R ainda. Mamãe, você está na cruz? E eu parei e meditei naquelas palavras. Então olhei para o chão e eu vi que a sombra da janela fazia o formato de uma cruz no chão. E eu estava em cima daquela sombra da cruz. E eu perguntei, o quê, filho? E ele repetiu, mamãe, você está na cruz? E eu entendi que era, na verdade, as palavras de Deus para mim. Filha, você está na cruz? Nenhuma condenação há para os que estão na cruz de Cristo Jesus. E eu entendi Deus me falando naquele momento que eu estava perdoada, que a graça de Cristo limpa toda a culpa, todo o pecado. E na Bíblia nós encontramos muitas histórias que nos ajudam, que nos ensinam a como lidar com a culpa. E qual é a primeira história que vem na sua mente quando você pensa em duas pessoas na Bíblia que lidaram de maneira bem diferente, com resultados bem diferentes, que lidaram com a sua culpa? Tenho certeza que você já está pensando. Pedro e Judas. Eu não vou ler os textos bíblicos porque a hora está avançada, mas vamos meditar um pouquinho na atitude desses dois discípulos. Ambos tinham boas intenções. Ambos andavam com Jesus e queriam que Jesus fosse o Messias, que Jesus fosse o rei de Israel. Os dois não compreendiam ainda o papel do Messias. Os dois achavam que Jesus seria o rei, que iria libertar Israel, e iria fazer com que Israel novamente fosse grande entre as nações, e que seria um grande testemunho de Deus. E eles queriam muito que esse dia chegasse, que Jesus se tornasse rei. E eles achavam que estava muito perto por causa dos últimos acontecimentos. Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém, lembram? Montado num burrinho e todas as pessoas lá aclamando a Jesus como rei. E ele deixou que isso acontecesse. E isso alimentou no coração deles esse sentimento de que logo, logo, breve, Jesus se tornaria o rei. E Pedro estava tão feliz, tão animado. E ele falou para Jesus, Senhor, mesmo que todos te abandonem, mas eu vou estar do teu lado. Porque ele tinha certeza que Jesus seria o rei e que nada de errado aconteceria. E Judas também queria isso. E Judas pensou, Ellen White fala isso, esses bastidores, que Judas pensou que se ele entregasse Jesus, Jesus seria pressionado a se manifestar e mostrar o seu poder e se proclamar o rei. Então Judas, na verdade, ele queria entregar Jesus para que Jesus tomasse uma atitude logo e parasse com essa enrolação. E ele, então, tomasse o reino e libertasse Israel. Então Pedro e Judas tinham essa intenção. Mas na cabeça deles, quando eles viram Jesus sendo preso e sendo crucificado, deu tudo errado. Foi uma frustração, foi um pesadelo, foi uma coisa incompreensível naquele momento no coração deles. Deu tudo errado. Só que não deu tudo errado. Deu tudo certo. Era o plano de Deus. Deu tudo certo. Porque o certo de Deus não é o nosso. Mas então, Pedro ficou vivo para ver que deu tudo certo. Judas não ficou vivo para ver. Pedro, confuso, negou Jesus.
Mas a culpa veio e ele chorou amargamente e buscou o perdão de Deus. Mas Judas, ele não suportou ver as consequências do seu erro. E ele não buscou o perdão. Ele preferiu acabar com a própria vida. Pedro, ele foi transformado pelo perdão de Jesus. E depois da ressurreição, ele se tornou outro homem. Ele conseguiu, então, compreender a missão do Messias. E ele já não era mais o Pedro vacilante e medroso. Agora Pedro era corajoso, ele sabia que mesmo que ele morresse, ele ressuscitaria assim como Jesus foi ressuscitado. E Pedro, ele sabia o tamanho do pecado dele e o tamanho do perdão que ele recebeu. E aquele perdão tão grande gerou uma gratidão imensa no coração de Pedro, que ele não queria mais viver para ele queria agradecer para sempre esse amor que ele recebeu de Jesus. E quando nós reconhecemos a nossa culpa, e nós vemos o tamanho do perdão que nós recebemos, é isso que brota no nosso coração. Uma gratidão imensa. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me deu perdão. E outra história que ilustra bem isso, foi a história que a irmã Miriam Grittner pregou aqui no sábado. Eu não quero ser repetitiva, acho que a maioria de vocês estava aqui no sábado. Quem estava aqui sábado e ouviu a história de Maria e Simão? Então, só recapitulando rapidamente, porque que bom que ela já contou detalhadamente no sábado. Os dois pecaram, tanto Maria quanto Simão. Mas Simão era um fariseu. Ele era para ser um exemplo, um líder espiritual. Era para conduzir as pessoas a Deus. Mas por ele ter essa posição, ele se sentia especial. Ele achava que Deus o tinha escolhido para ser um líder espiritual, para ser um fariseu. E ele se sentia tão especial que mesmo ele tendo esse pecado tão grande, ele não conseguia reconhecer o quão longe ele estava de Deus. Porque ele era orgulhoso, porque ele se sentia numa posição privilegiada. Maria, ao contrário, ela se sentia uma miserável, indigna, destruída pela culpa que ela carregava. Ela não tinha respeito próprio e por isso ela permitia que as pessoas a desrespeitassem. Porque ela foi convencida de que ela não merecia respeito de ninguém. Porque ela era uma grande pecadora e ela merecia sofrer. Vocês conhecem alguém que vive num relacionamento tóxico, que é maltratada, humilhada, às vezes até fisicamente, mas essa pessoa não consegue se libertar desse relacionamento, porque ela se julga merecedora. Eu já vi depoimento de mulheres que apanham do marido, mas que falam, mas eu mereci. Assim era Maria. Maria sofria humilhação, Maria era desrespeitada por todos, mas ela achava que merecia, por causa do tamanho da dor da sua culpa. Até que Maria encontrou com Jesus. E Jesus valorizou Maria como ninguém nunca tinha valorizado. E então Maria aprendeu que ela tinha valor diante de Deus. Ela reconhecia a culpa que ela tinha. Ela reconhecia o seu pecado, que era grande. E por isso mesmo, ela ficou tão agradecida pelo perdão que ela recebeu. Tão agradecida,
que Maria queria demonstrar isso, esse amor, que ela tinha essa gratidão de alguma forma. E é assim que a gente age, quando a gente reconhece o tamanho do perdão que nós ganhamos de Cristo. E Maria, então, foi naquele jantar e derramou o perfume nos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus. E aquele gesto foi tão lindo, tão significativo para Jesus, que ele quis que essa história fosse registrada e contada e repetida para sempre. E naquele momento em que estava perto de Jesus morrer na cruz, Maria, com aquele gesto de amor, deu forças para Jesus querer ir até o fim, porque ele viu que valia a pena. Ele viu que teriam muitas Marias hoje aqui, muitas pessoas que reconhecem o seu pecado e que sabem que precisam de Jesus. E é tão lindo pensar que uma mulher pecadora, tão pecadora, desprezada de todos, alegrou o coração de Deus. E então Maria passou a viver o novo de Deus, assim como Pedro. Agora Maria era uma mulher de respeito. E ela não admitia mais que alguém a desrespeitasse. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela valia muito para Jesus. Jesus sofreu muito na cruz por ela. Jesus sofreu muito na cruz por você. Nunca permita que alguém te humilhe, te despreze, te desrespeite. Você é pecador, sim, mas Jesus pagou um alto preço pelo seu pecado. Você vale o sangue de Cristo. Então você é muito valioso para Deus. E ninguém pode pisar em você. Não deixe que Satanás jogue a sua culpa na sua cara, na sua consciência. Não permita que ele pise em você. Porque Jesus já pagou o preço pelo seu pecado. Jesus sofreu muito para que você fosse liberto da culpa e fosse perdoado. Então, assim como Maria, assim como Pedro, se eles puderam ter uma nova vida com Cristo, eu e você também podemos ter. E para encerrar, eu quero ler 2 passagens muito lindas, para a gente guardar no coração e saber que a palavra de Deus não mente. Em Isaías 53:5, eu vou ler na tela para ganhar tempo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Jesus sofreu tudo isso porque ele ama muito você. E Romanos 8:1. Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Se você reconhece a sua culpa e pede perdão, saiba que você está livre da culpa, que você é perdoado por Deus e você pode viver o novo de Deus, viver uma vida em paz, a vida que Jesus planejou para você. Amém. Senhor querido, nosso Deus e Pai, Tu nos conheces como ninguém, melhor do que nós mesmos. Tu sabes, Senhor, o que está no nosso coração. Tu sabes o nosso desejo de viver para Ti, de nos santificar, de testemunhar para as pessoas sobre o Teu amor, sobre o Teu caráter.
Queremos que as pessoas vejam, Senhor, que somos teus filhos, que andamos contigo. Mas tu sabes, Senhor, que nós somos fracos, pecadores. Tu sabes, Senhor, as nossas lutas. Tu conheces cada um aqui, Senhor. Pai querido, que teu Espírito Santo nos ajude nesse momento a identificar os nossos pecados e a saber que nós temos a tua força, o teu poder para nos ajudar a vencer. Senhor, toma o nosso coração, muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Ajuda-nos, Senhor, a confessar e a pedir perdão de todo o coração, Senhor, naquilo que temos falhado. Ajuda-nos, Senhor, a viver os teus planos para a nossa vida, a viver o novo que o Senhor quer nos dar hoje. E em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, confiando no sangue de Cristo. Amém, Senhor.